Oi, pessoal. Eu sou Benaís Ferreira Oi, pessoal, eu sou Juliana Soares. e este é o Trocando uma Ideia. Então, é muito bom estar aqui e nós já começamos com essa história. E que história é essa, Ju, de a mesa de estar? Como é que é isso? Me conta aí um pouquinho disso. Então, eu sou Juliana Soares, eu tenho 26 anos e eu não sou de Belo Horizonte, eu sou do Rio de Janeiro. Eu cresci no Rio de Janeiro. E aí, eu cresci na igreja, eu nasci em lar cristão. Então, essa questão de música sempre foi muito forte na minha infância. Eu comecei a cantar desde os 3 anos de idade, assim, eu já tenho fotos de eu cantando com o microfone na mão, então isso era normal, vamos dizer assim, para mim. Eu nunca fui uma criança muito tímida. Eu sempre gostei muito do microfone, sempre gostei muito de cantar. E aí, quando eu comecei a ficar um pouquinho mais velha, eu descobri que as pessoas cantavam de cima, vamos dizer assim, e as pessoas que estavam ouvindo estavam embaixo. E eu começava a procurar lugares para poder ficar acima das pessoas para poder cantar. E aonde a gente consegue isso, quando é criança? Cadeira, mesa, sofá, cama. Então, tudo que era alto para mim, eu gostava de subir, pegar meu microfone, qualquer coisa para mim era microfone, e dali eu começava a fazer meus pequenos shows. Então, ali eu já montava o meu repertório, ali eu já cantava tudo aquilo que eu gostava de cantar. E assim foi crescendo. Eu fui crescendo com esse hobby, vamos dizer assim, que era brincar, que era cantar. Cantar era muito mais prazeroso para mim do que brincar de qualquer outra coisa. Aí eu fui construindo meus pequenos shows ainda quando era criança. Que barato! Então, sua história começou numa mesa, numa sala de estar. Foi seu primeiro Exatamente. palco. Meu primeiro palco, meu público era quem estava dentro de casa, não interessa quantas pessoas fossem. Sim. E você cantava pra galera, assim. Sim, eu cantava como se fosse uma multidão. Eu fechava o olho. Nossa, eu lembro de cada momentinho, assim, quando eu pegava, eu botava música no rádio, que ainda era rádio com CD, e eu botava os CDs que eu ganhava dos meus pais, e ia fazendo os meus shows com as músicas que tinham lá. Eu amava. E isso você tinha quantos anos, Ju? Você lembra? Nessa época, eu era um pouquinho mais velha, então eu já estava com meus 6, 7 anos de idade, que foi quando eu comecei a cantar de fato mesmo na igreja, que até então eu cantava em grupos pequenos, eu não cantava lá na frente ainda. E aí, quando eu fui ficando mais velha, eu fui tomando essa coragem de poder cantar para a igreja inteira, vamos dizer assim. Que bacana. E como é que foi essa experiência de cantar para pessoas, assim, igual quando você começou a cantar na igreja? Porque muita gente sabe que tem essa dificuldade, Sim, né? sim. Por incrível que pareça, quando eu era mais nova, quando eu era criança mesmo, eu não tinha tanto essa vergonha de poder cantar em público. Aí teve um períodozinho, que era esse período de 6, 7 anos de idade, que eu cantava só para mim, para minha família, eu ficava com vergonha de cantar na frente dos outros. Então eu cantava, e eu tenho foto disso, aquelas fotos que eram reveladas ainda, que eu Sim. cantava com um papelzinho, porque tinha um encarte do CD, eu cantava com esse encarte do CD na minha frente, porque eu não gostava que ninguém me visse cantando. Gostava que as pessoas me ouvissem só. Então eu só cantava com esse encartezinho do CD na mão e eu fui cantando assim por um bom tempo, até que eu consegui tirar esse encarte e conseguia encarar as pessoas de fato. Era o medo das pessoas me verem, mas a paixão de querer que as pessoas me ouvissem. Era esse meu drama naquela Interessante. época. Que legal. E quando assim que. E como é que foi esse sentimento de eu vou tirar isso para ver as pessoas e as pessoas me verem? Como que foi isso? Eu acho que foi quando eu comecei a perceber que eu sabia cantar, de fato, né? Então tem sempre aquela coisa, será que eu canto bem? Será que eu sou afinada? Então quando eu comecei a perceber de fato que eu gostava daquilo que eu fazia e eu gostava de ouvir aquilo que eu fazia, eu comecei a encarar aquilo para as pessoas também me verem enquanto eu estava executando aquele som. Então foi mais uma questão de aceitar mesmo aquilo que eu estava ouvindo, de que era bonito de se ouvir e de se ver. E aí eu comecei a deslanchar, assim, que eu entrei na aula de música também, entrei na aula de teclado. Com 9 anos de idade eu entrei na aula de teclado. Então eu já cantava, eu só não tocava ainda. Então quando eu comecei a fazer aula de teclado, eu comecei a aprender as duas coisas juntas, cantar e tocar ao mesmo tempo. Então eu substituí o encarte pelo teclado. E aí Que eu legal. comecei a crescer cantando e tocando ao mesmo tempo. Por isso que hoje, para mim,
não é tão difícil, vamos dizer assim, dividir as duas coisas. É gostoso de cantar e tocar ao mesmo tempo. Embora eu prefira cantar, mas eu utilizo o teclado como suporte para aquilo que eu canto. E eu fui desenvolvendo isso a partir dos 9 anos de idade, quando eu comecei a tocar teclado na igreja. Que legal, Ju. E então, assim, você, pelo que você falou, parece que o teclado ele te deu um apoio, então, né? Sim, com certeza. Apoio Que em todos os legal. sentidos. Apoio no sentido da musicalidade daquilo que eu estava cantando. Apoio para ouvir cada nota que eu estava cantando. Isso me ajudou muito na afinação no começo. E aí eu fui construindo essa musicalidade desde criancinha, com 1,5 m de altura, com aquele teclado que era maior do que eu, e eu ia cantando e tocando ao mesmo tempo. Que legal, que legal. E como é que foi assim? Porque quando a gente é criança, eu não sei se seus pais, se eles faziam, te incentivavam, mas assim, depois que a gente vai crescendo, vai ficando adolescente, a coisa muda um pouco. E como é que foi isso para você? Teve algum momento diferente que você passou assim? Muda muito, porque quando eu era criança nessa época, nessa idade, eu só tinha música. Eu não tinha mais nada. Eu estudava pela manhã, eu tinha a tarde toda. Então, ou eu brincava ou eu estava cantando, eu não tinha mais nada para fazer. E aí, conforme eu fui crescendo, quando eu mudei de escola, isso foi o meu maior marco. Quando eu mudei de escola na adolescência, eu fui para um colégio semi-interno, onde eu só ia para casa para dormir. Aí a coisa começou a mudar de vez, que aí a música começou a ter menos espaço, vamos dizer assim, na minha agenda, e eu comecei a ocupar com outras coisas. Nisso eu já cantava e tocava na igreja, mas aí começou a ficar como coisa só de final de semana, não mais todos os dias, que era o que acontecia. Então eu passei minha adolescência, meu ensino médio inteiro, só estudando, tal, com menos música e mais estudo, e isso foi ficando cada vez menor na minha vida, mas a paixão continuava. Eu só não conseguia me dedicar tanto a isso. Até que chegou um momento que deu um boom, que eu falei assim, não, não dá, a música precisa ter mais espaço na minha vida. E quantos anos você tinha quando deu esse boom e essa decisão que é super importante? Foi bem mais velha. Se eu for falar de idade, a gente vai dar um salto dos 14 anos, que foi quando eu entrei no ensino médio, para os 20 anos de idade. Então, durante esse período de 14 aos 20, eu só conseguia pensar em construir o meu futuro, que é o que os adolescentes, de fato, a idade que os adolescentes começam a pensar em quem vai ser no futuro. Então, eu pensava ser tudo, menos o que eu sou hoje. Menos musicista, cantora, musicista profissional. Eu não pensava nisso. Música tinha ficado só para final de semana mesmo. Entendi. E o que te fez mudar de ideia? O que te fez ter essa perspectiva e te dar a chance de fazer o que você faz hoje, Ju? Sim. No meu caso, para mim, eu só consigo definir como um boom mesmo de minha ficha caiu, de que de fato a música precisava estar na minha vida, porque era para isso que eu tinha nascido até então, porque como eu via que a música não tinha muito futuro profissionalmente falando, eu pensava, eu preciso primeiro conquistar minha vida, conquistar minhas coisas e depois eu penso em música. Lá na frente eu volto a pensar em música. Então, com 20, eu já estava fazendo faculdade, estava no último ano da faculdade, estava trabalhando numa empresa ao qual eu tinha me formado no ensino médio, que eu fiz o ensino médio técnico, né? Por isso que ele era semi-interno. E aí a música só ficou para final de semana. Eu falei, gente, calma aí, tem alguma coisa errada nisso aqui. Tá faltando algo. Eu falava, tá faltando algo, tô trabalhando, tô estudando, tô fazendo as minhas coisas, tô conquistando as minhas coisas com 20 anos, que era até então uma idade precoce, tinha acabado de entrar na fase adulta. E eu pensava, tá faltando alguma coisa, o que que tá faltando? E aí foi quando por eu sempre ouvir música na igreja, música cristã, eu começando assim a ver na internet, eu vi uma questão de uma escola ministerial, que era de música, só que não era no Rio, era em outra cidade, que no caso era em Minas Gerais. E aí me veio um start, assim, um boom de falar, e se eu largasse tudo para estudar o que eu amo fazer, que eu até então eu tinha largado de mão? Aí me veio essa pergunta. Nisso que me veio essa pergunta, automaticamente já me veio a resposta. Era isso que estava faltando na minha vida. E aí, esse período dos 20 anos, que eu de fato decidi que não era isso que eu queria, a faculdade que eu fazia
que era uma área de matemática financeira, de banco, tá, que não tem nada a ver. E a faculdade, o trabalho onde eu executava, que era uma empresa muito boa também, isso não me preenchia mais. E eu falava, a música era a única coisa que poderia preencher aquilo que estava faltando. E aí foi quando eu decidi ir para Belo Horizonte, para Minas Gerais, estudar música, e estamos aí em 2020, isso foi em 2015, né, quando eu tinha 20 de 20 para 21. E eu estou em Belo Horizonte até hoje. Gostei tanto que não voltei mais para minha cidade onde eu nasci. Que legal, Ju, assim, fantástico. Eu percebo que você teve que tomar uma decisão muito difícil, né? De eu quero Sim, fazer isso. Eu sim. imagino assim, teve dificuldades? Como é que foi nesse termo? Teve pessoas que falaram que não ia dar? Como é que foi? As primeiras pessoas às quais eu tive que falar sobre a minha decisão foram os meus pais. Aí você imagina, vamos voltar aí, uma menina de 20 anos de idade, filha única menina, porque eu tenho 2 irmãos, eu sou a única menina da casa. E aí uma menina de 20 anos de idade fala para sua mãe, mãe, eu quero ir morar em outro estado. Nossa, quem é pai e mãe vai falar, claro que não, você é louca. Vai morar com quem? Vai morar onde? Então era a preocupação que os meus pais tinham. E eu fui para conversar com eles com tanta convicção de que eu iria, que eu falei assim, mãe, tá, só hora. Só vai fazer o que você tem que fazer, vai ver as possibilidades, depois a gente conversa. Foi só isso, eu não questionei, eu falei, vou sim, e tal. Não falei mais nada. Eu falei assim, ok, mãe, vou te dar o seu tempo para pensar e depois a gente conversa. E aí, num evento que eu estava cantando, que aqui eu cantava muito em eventos de igreja e tal, em um dos eventos, no final desses eventos, minha mãe veio me chamar para conversar e falou, minha filha, você realmente vai, porque eu não consigo te ver longe da música. Aí eu falei, era só esse tempo que eu precisava te dar para você saber que eu iria. E foi tudo muito tranquilo mesmo. E daí, desse período de decisão até o dia que eu cheguei em Minas Gerais, isso foi em 4 meses. Foi muito rápido. Então eu tive que trancar a faculdade, tive que pedir demissão do trabalho, tive que fazer toda a minha logística para poder mudar de estado, porque não é uma cidade, é um outro estado, então tem que levar tudo que é meu. Tudo isso foi num tempo de 4 meses. E aí Cara, as coisas foram acontecendo assim, naturalmente. Eu não precisei forçar nada, nem brigar com ninguém, foi tudo muito natural. sua vida deu uma reviravolta, né, Ju? Com Assim, certeza, completamente. E aí meus pais aceitaram, numa boa, meus irmãos aceitaram, e eu não contei para muita gente aqui. Eu fiz uma festa de despedida para mim, e nessa festa de despedida, quando eu fiz o convite, foi quando eu falei para os meus amigos e tal, de tipo, gente, eu tô indo embora. Então eu falei faltando, sei lá, uma semana antes de eu ir embora. Ninguém sabia, foi um baque assim para todo mundo. E aí eu só fui. coragem, Ju, mas a gente agradece aí porque sabemos que valeu super a pena. E como é que foi Nossa, essa graças a Deus. chegada em BH? Como é que foi assim? Porque você chegou, você já tinha um lugar para ficar, como é que você Já, fez? já nessa escola que eu me inscrevi, era uma escola interna. Então lá tinha a estrutura mesmo dos quartos, tinha o prédio, que era o prédio de estudo, e o prédio de convivência, que era onde todo mundo morava, que era tudo no mesmo lugar, um lote inteiro, era praticamente um bairro só da escola. E aí eu já fui sabendo que eu iria para esse lugar. Então eu já fui com a mala pronta, me levaram com tudo que eu precisava. E aí eu fiquei nessa escola por 2 anos. Foi aonde eu me formei. E esse curso que eu fiz foi quando, de fato, eu tive o primeiro contato profissional, vamos dizer assim, com a música, de uma maneira integral, como eu nunca tinha estudado antes. E até então, quando eu fiz aula de teclado, lá no início, quando eu tinha 9 anos de idade, eu fiz por 1 ano só e parei, eu não consegui continuar. E porque por motivos também de financeiro, minha mãe não pôde pagar tudo e tal. E aí eu vim de uma família muito simples, então eu não conseguia pagar um curso de música, eu não conseguia pagar um professor de canto. E aí, quando eu fui para esse curso ministerial, eu comecei a viver milagres mesmo, porque eu não conseguia explicar aquilo que eu estava vivendo. Que era uma mensalidade muito alta, eu tive que pedir demissão do meu trabalho, então eu não estudava mais, não trabalhava mais, eu fiquei por conta da música. Que aí foi quando eu comecei a pensar, é agora ou nada. Eu realmente apostei tudo que eu tinha para começar a viver
ministerialmente falando, que aí as pessoas começaram a me ajudar, eu tive a ajuda de muitas famílias, e aí a partir de então eu comecei a de fato entender o que era aquilo que estava faltando, que eu estava percebendo lá atrás e não conseguia enxergar. Aí naquele momento eu enxerguei que era isso que estava faltando. Que legal. E assim, quando você chegou aqui, você foi trabalhar já com música? Não, eu fiquei 2 anos sem trabalhar. Eu fiquei 2 anos só bebendo daquele conteúdo de música, de canto e tal. Foi quando eu conheci pessoas de todos os estados do Brasil. Eu morei com gente de cada estado do Brasil. E isso eu sou muito grata até hoje, porque eu nunca tinha tido a oportunidade de conhecer outras pessoas de outros estados. E para mim foi uma experiência muito marcante de poder ter contato com pessoas que também gostavam de música, que também cantavam. E aí eu fui construindo a minha identidade, eu fui construindo a minha história musical a partir dessa escola ministerial do CTMDT, que era do Diante do Trono. Sim, que legal. E como é que você foi achando a sua identidade nesse meio musical? Ju, no início, o que que você treinava? Sua aula era sobre o quê? E assim, como é que transformou no que é hoje? Eu sempre tive um pezinho no black music, desde criança. E eu cheguei no CTMDT já, como eu posso dizer, levantando essa bandeira do black, de tipo, eu amo black, eu amo coral, eu amo isso, eu amo aquilo. Porque desde criança, quando eu ouvia as músicas, eu fazia meus shows, na época era MP3 ainda, MP4, Discman, eu fui pegando toda essa evolução tecnológica, né? Então a gente vê a nossa cidade daí. Então eu tinha CDs e gravações no MP3 de cantoras que eu amava ouvir até então, que era Whitney Houston. Eu cresci ouvindo Whitney Houston, Celine Dion, Kelly Clarkson, Alicia Keys, que são cantores que começaram a fazer sucesso de 2000 para cá. Eu estava começando a criar esse gosto pela música. E aí eu começando a ouvir essas cantoras e ainda estava muito novo, eu estava tudo muito novo para mim. Na época tinha MTV, programa de TV, que passava clipe o dia inteiro, a tarde inteira passando clipe. E aquele canal que passava clipe a tarde inteira começou a construir aquilo que eu gostava de ouvir. Então, por eu ficar assistindo o clipe da MTV a tarde inteira, eu começava a assistir elas, que era o clipe delas que passava. E aí eu pensei, gente, isso aqui é muito legal, isso é muito bom de ouvir. E aí eu comecei a pesquisar na internet quem era ela e tudo mais. Na época não tinha esses aplicativos que a gente tem hoje, o YouTube não era tão forte, então a gente baixava a música. Então eu botava no Google o nome delas e tudo que tinha de música delas eu baixava e ficava ouvindo. Foi daí que começou a construir essa minha identidade vocal também, de tanto que eu ouvia elas. E aí eu cheguei no CTMDT com essa marca de eu amo essas cantoras e defendo tudo que elas fazem, e tudo que elas fazem é muito bom, e é isso que eu quero fazer. E aí eu fui Que construindo a legal. minha identidade acima disso. Sim, muito bacana, Ju. E assim, e quando você decidiu que você queria ensinar as pessoas um pouco dessa joia preciosa, dessa coisa que você descobriu? Sim, lá no CTMDT, como eu convivi com muitas pessoas, eu convivi com pessoas muito boas também, e eu queria sugar o máximo que elas tinham também, porque eu sabia que elas tinham coisas para ensinar e para compartilhar, e também tinham pessoas com dificuldade, cantores com dificuldades. E aí eu fui começando a perceber que se eu tenho facilidade para uma coisa e aquela pessoa estava com dificuldade naquilo que eu tinha facilidade, por que não ajudar? Por que não ensinar a passar aquilo que eu tenho? E aí eu comecei a ver que aquilo era bom de compartilhar aquilo que eu tenho. Porque quando a gente faz música, quando a gente faz qualquer coisa, a gente não tem esse valor só para nós, a gente tem isso para a gente gerar valor em outras pessoas também. E eu vejo muito isso com a música. Se eu tenho alguma coisa, eu não tenho essa coisa para mim. Se eu tenho uma música, que é o que a gente está falando, eu não tenho a música só para mim. Eu tenho a música para poder tocar o outro, para poder chegar no outro, para poder me aproximar do outro. E aí eu fui construindo isso e comecei a perceber que era gostoso passar aquilo que eu tinha e elas também viam essa facilidade em mim de poder passar. Então eu lembro que na época de prova, quando a gente tinha provas, a gente não estudava lá só técnica vocal, a gente estudava tudo da música. Então percepção musical, teclado, teatro, dança, a gente tinha todo esse tipo de contato com matérias lá.
tinham matérias que eu tinha mais facilidade. E eu comecei a criar turmas de monitoria para essas pessoas, para esses alunos. E eu via que o resultado estava sendo muito bom e as pessoas começavam a pedir mais, os alunos, né? E eu fazia aquilo com tanto amor, com tanto carinho, que eu pensei, cara, é isso. O que eu tenho, se eu tenho com mais facilidade, eu preciso passar aquilo que eu tenho com facilidade para aqueles que não conseguem enxergar. E eu não tenho essa coisa de, tipo, porque é meu, porque eu conquistei durante toda a minha vida. Não. Se eu tiver toda aquela vivência que eu falei desde 3 anos de idade, foi porque agora, com 26, eu precisava usar tudo isso que eu tenho para poder falar e poder compartilhar aquilo que eu tenho, para poder gerar valor para alguém, para o outro, que é o que mais me motiva a continuar fazendo música. No dia que eu precisar fazer música sozinho, não vai mais valer a pena, não vai mais fazer sentido. Aí a gente para, né? Então, eu comecei a gostar muito disso e comecei a perceber o resultado nas pessoas, de que aquilo que eu estava ajudando estava dando certo para elas, para os alunos, para eles, né? E eu falei, cara, eu sou boa nisso, eu consigo fazer isso e para mim também está gerando um valor que é meu também, que é crescimento pessoal, além daquilo que eu estava passando para eles. E eu fui me apaixonando por essa arte do ensino, fui me apaixonando, fui apaixonando pelo resultado que eles estavam gerando, e isso começou a construir que, de fato, eu queria ensinar para as pessoas aquilo que eu tenho, que é o que eu faço hoje. Que legal, Ju, muito bacana. E nesse tempo, acredito que tenham passado vários alunos por você, né? Você já deu aula para todos os tipos de aluno? Como é que é? Assim, tem algum perfil de aluno? Não tem? Como é que é? Olha, não tem perfil de aluno pré-definido, mas eu percebo que existem tipos de alunos que chegam para mim com necessidades que são mais específicas. Que, por exemplo, por eu defender muito essa coisa do black, da música potente, da voz potente e tudo mais, uma pessoa que tem um estilo diferente, um estilo mais MPB, não vai pensar em mim para poder ensinar. Por mais que eu tenha a técnica, não vai pensar em mim para poder valorizar isso que ela tem. Vai pensar em outro professor ou outra pessoa que consiga se identificar com aquilo que ela precisa. Então, quando eu comecei a defender isso, pessoas que queriam aquilo da potência vocal, da divisão vocal, porque corais de black music tem muito isso, começaram a vir para mim. Então, eu comecei a perceber que o perfil das pessoas que vêm até mim, que querem aquilo que eu tenho para ensinar, é um público mais específico, vamos dizer assim. E aí a gente vai construindo acima do que eles querem de mim. Sim. E, Ju, você falou no coral do Black Music, assim, para a galera se situar, o que seria, assim, dá um exemplo para a gente de alguma coisa que a galera conhece aí que seja um coral de Black Music. Se a gente for pensar no inglês, no americano, né, de música americana, eu sempre vou pensar em Kirk Franklin, que é, para mim, assim, é o precursor, assim, do black music. Então, penso em coral americano, eu penso em Kirk Franklin. E quando penso em coral do Brasil, eu penso em raiz coral, que para mim é o mais raiz de todos. E para mim Sim. foi o primeiro assim que eu pude aprender essa arte da divisão vocal, essa arte da técnica vocal voltada para o black music. E aí eu cresci também ouvindo raiz coral. Legal. E assim, eu percebo que, eu não sei, mas as pessoas, tem muita gente que talvez até queira aprender esse tipo de coisa, mas não, talvez não saiba nem o nome ou como procurar isso, né? A gente vê o pessoal assim pirando com quando alguém mostra uma cena do filme, por exemplo, o Happy Day, ou um solo um Sim, pouco mais rasgado, uma performance mais verdade. legal. E assim, o que que você tem que falar para essa galera, tipo, que procura isso, mas não sabe bem nem como procurar, assim, ou então se ela pode aplicar no que ela precisa, o que que o Black teria a oferecer para essas pessoas? Primeira coisa, ouvir. Ouvir, ouvir, ouvir muito, até você conseguir entrar nesse universo. Quando a gente entra nesse universo, a gente começa a se identificar com aquilo. Então, o nosso corpo muda, a maneira como a gente se comporta diante da música muda. Que a gente não vai cantar um black music, a gente não vai cantar um rap coral, Kirk Franklin, por exemplo, da mesma maneira que a gente canta Ana Vitória, que a gente canta Maria Gadu, que a gente canta essas músicas que são mais de música brasileira. Então, quando a gente se insere nesse universo do black music, a gente é tomado de
um feeling, que eu gosto muito dessa palavra, feeling musical, e aí o seu corpo vai junto com você. Então dá sim pra gente ser inserido nessa área do Black Music, dá para você se entregar, que é uma entrega. O Black exige uma entrega de si mesmo, do corpo, da voz, que é algo que é, para mim, assim, é uma experiência sobrenatural, é incrível. Então dá sim para a gente ser inserido nesse universo. E é um incentivo também de quem nunca ouviu falar, ou que não sabe, ou não sabe como fazer, começa ouvindo, 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 até se identificar, até ser inserido nessa música, que é envolvente. Que legal, Ju. E assim, a gente ouve a sua história e percebe que, com certeza, você deve ter passado por lugares bem legais, assim, deve ter cantado em lugares legais, e compartilhe um pouco disso com a gente, assim, dos lugares que você já foi, experiências que você já teve. Sim. Por incrível que pareça, as experiências que eu tive com o palco não foram só com Black. Essa vivência com a música, que era muito pouca, o único coral que eu fazia parte era um coral que também é de Black Music aqui, o Coral Vida Soul, e eu cantava nesse coral, foram 2 anos antes de voltar para Belo Horizonte, que eu participei. Então eu tive que sair por causa da mudança, mas o coral continuou. E aí eu participei desde a abertura, vamos dizer assim, desse coral. E eu tinha 18 anos, que eu fiquei 2 anos no coral, e eu fui com 20 anos para Belo Horizonte. Então, com 18 anos, eu já cantava em coral de Black Music. E isso aí me proporcionou cantar em diversas igrejas, em eventos de rua mesmo, praças, isso aqui no Rio de Janeiro ainda. Então, isso me proporcionou cantar em diversos lugares. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, só aqui, né, no Rio, porque aqui minha história com música foi pouca. Minha história com música aconteceu mesmo em Belo Horizonte. Então, aqui no Rio, parou aí, nas igrejas e nas ruas. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, que aí deu um boom, assim, de oportunidades para poder cantar. E aí eu pude cantar, além das igrejas, que era onde também, era onde eu cantava mais vezes por crescer nesse meio cristão. Além disso, eu comecei a cantar em outros lugares também, que foi através do coral Black to Black, que nasceu em 2017. 2016 foi quando o coral teve a primeira apresentação. Nessa época eu não fazia parte ainda. Eu entrei em 2017, quando o coral já havia começado seus trabalhos. E aí, quando o coral começou, estou dando um boom assim, né, de pulos, né, na minha história, porque é muita coisa. Aí eu vou construindo no raciocínio lógico para não ficar muito confuso. E aí, com o coral, a gente pôde cantar aí em diversos lugares, além de igreja, praças, comunidades, hospitais. Quando eu pude cantar no hospital com o coral Black to Black, para mim foi uma experiência, nossa, incrível. E aí a gente vai chegando em lugares com a música que sem ela a gente fica pensando, cara, eu nunca conseguiria falar isso para alguém, eu nunca chegaria em tal pessoa se não fosse através da música, se não fosse através do que eu canto. Então, são experiências maravilhosas. E Ju, qual é a reação das pessoas, né, nesse tempo que você tem, nesses últimos tempos, quando você vai cantar num grande palco, onde tem muitas pessoas assistindo e elas podem presenciar a presença assim do Black Music tão forte, assim, tão característico em você? Como é que é isso? É porque, como eu falei, é uma coisa que te envolve. Então, você não vai cantar um Happy Day, por exemplo, você não vai cantar um Happy Day parado. Você é levado a essa dança, você é levado a esse estilo. E aí, quando eu sei que quando eu tô no Black, quando eu tô num palco cantando Black, é uma coisa que é algo que é do soul mesmo, da alma. Que uma das características do Black, um dos subgêneros do Black, é o soul music. Então, é aquela música da alma, soul de alma mesmo. E aí, quando você é envolvido por aquilo, você começa a dar tudo de si. E é por isso que a marca do Black é tudo muito grande, é tudo muito agudo, é tudo com muito vibrato. Porque, de fato, a música Black, o Black Music, o soul, exige muito de si. E você, quando se entrega a ela, você não tem como dar menos do que tudo. Então, você acaba dando tudo, não tem como dar menos do que isso. Que legal. Eu imagino que as pessoas que estejam te vendo aí agora, talvez já até te viram cantar, né, e estejam entendendo bem o que você está falando. Eu já Sim, pude sim, presenciar verdade. também. Verdade. E assim, é muito legal e eu penso que você deve ter sentido
a diferença, por exemplo, você teve experiências no Black e fora do Black, deve Sim. ter sentido uma diferença até da reação das pessoas? Não, com certeza. Eu canto black, é o que eu amo fazer, mas eu não estudo só música black. E esse foi o meu maior boom, assim, de desafio. Se eu for contar, né, que eu vou contar para vocês. O maior desafio, enquanto musicista, enquanto cantora, enquanto profissional na música, é justamente de fazer essa separação, que nem tudo é black. Ou seja, quando eu cheguei em Belo Horizonte, depois que eu me formei no CTMDT e tal, em dezembro de 2016 eu me formei e eu falei, e agora? O que vai acontecer da minha vida musical? Volto para o Rio, não volto? Foi quando o Bruno Graça, que foi meu primeiro professor de técnica vocal no CTMDT, ele me ouviu, já ouviu essa minha característica black, e quando ele me deu aula, ele olhou para mim, depois de cantar uma música black, que era da Jamile, ele ouviu minha voz assim, e falou para mim, você deveria fazer canto lírico. Aí na minha cabeça, que sempre cantou black, eu falei, você só pode estar brincando, só pode estar maluco. Como que de uma voz dessa vai sair uma voz para cantar música lírica, que é música erudita, que é uma outra voz? Eu falei, não, você só pode estar louco. Aí ele deixou, só deixa. Ele falou, só deixa quieto. Beleza. E aí, quando foi no final do ano, ele só jogou a sementinha na minha cabeça e me ficou achando que ele era louco. E aí, quando foi no final do ano, indo para o final do ano, que é quando acontecem os vestibulares das faculdades, ele me desafiou a fazer canto lírico. Porque para fazer faculdade de canto, faculdade de música em geral, você tem que fazer prova para entrar. Vestibular, normal. Além do vestibular, você tem que fazer uma prova de conhecimento específico para mostrar que sabe cantar canto lírico. E eu falei, ferrou, porque eu não sei cantar canto lírico, eu nunca cantei isso na minha vida. E aí ele só me desafiou, bora tentar? Sem nenhum tipo de cobrança, só vamos tentar. Eu te preparo, tal. Ele me preparou. E isso foi um mês antes da prova. A prova seria em novembro. As provas acontecem entre novembro e dezembro. E aí, quando foi em outubro, ele me chamou. Eu falei, tá, já que não vai custar nada, então vamos lá, vamos tentar. E aí tem a prova teórica e a prova de prática, que é cantar mesmo as peças líricas. E aí ele me preparou, tive que preparar 3 peças, português, italiano e alemão, em um mês. Foi o mês assim mais corrido da minha vida, que eu estudava dia e noite, eram 3, 4 horas estudando por dia, porque eu tinha que aprender o solfejo da música, eu tinha que aprender a língua da música, eu tinha que aprender tudo, da noite para o dia. Em um mês, estudei, fiz a prova. Nisso que eu fiz a prova, isso já na faculdade, no finalzinho de 2016, eu consegui ir muito bem na prova, tem que fazer solfejo, né? Então você tem que saber também teoria musical. Fiz o solfejo muito bem. Quando saiu o resultado, qual foi o resultado da prova? Aprovada. Aí eu pensei, Jesus, eu nunca tinha cantado isso na minha vida. E eles gostaram de alguma coisa que eu fiz lá, eles gostaram. Porque por mais que o black e o lírico sejam completamente diferentes, ainda assim a musicalidade tem que existir nos dois. Então eu trouxe a musicalidade do black e peguei a voz que tinha que ser do lírico, do erudito. Só que por ser integral o meu outro curso, eu não pude ir cursar essa faculdade, porque senão eu ia ficar louca. Eu ia estudar dia e noite e não ia ter tempo mais para nada. Então eu desisti da vaga, eu não fiz. Falei com o Bruno, falei para o que você acha, tal. Para mim não vai dar certo, não vai ser bom para o meu psicológico para eu poder fazer. E eu desisti da vaga. Quando chegou no ano seguinte, que aí já foi 2017, eu fiz a prova de novo. Quer dizer, de 2016 para cursar em 2017, né? Esse vestibular foi para cursar em 2016. Quando foi para cursar o curso em 2017, eu fiz de novo a prova. E o Bruno foi lá e falou: vamos tentar de novo? Vamos. Se a gente conseguiu uma vez, a gente consegue a segunda. E foi o mesmo processo, horas e horas estudando. Fiz a prova novamente. E aí o resultado? Aprovado de novo, pela segunda vez. E aí, quando eu vi o resultado, fiz a prova. Depois eu tive que fazer a prova geral, né? Todo mundo passa por ela. E aí, quando eu fui aprovada pela segunda vez, eu falei, cara, era isso que eu precisava. Não tinha outra resposta para mim que não fosse estudar música, que não fosse fazer a faculdade de canto. E aí você me pergunta, mas como que você conseguiu ver essa diferença, desembolar nessa diferença do black com o lírico? Porque
quando eu cheguei na faculdade de canto lírico, era um universo completamente diferente daquilo que eu tinha vivido no Black o ano inteiro, a vida inteira, melhor dizendo. E aí foi quando eu comecei a descobrir que existe uma coisa que se chama versatilidade do canto, que é você conseguir ser versátil ao que te oferecem, ser versátil ao que está acontecendo no seu ambiente. E aí eu fui trazendo um pouquinho. Eu sempre gosto de buscar o melhor de cada estilo. Então, eu pego um pouquinho do Black, pego um pouquinho, um pocão, na verdade, né? Muita coisa do Black, pego muita coisa do lírico, pego muita coisa de outros estilos também, que oferecem coisas de valor, objetos de valor, e vou transformando isso na música, que é o que eu faço hoje. Então, a gente vai se adaptando, música é se adaptar. E aí foi quando eu tive a oportunidade de cantar com o lírico, cantar em corais líricos, cantar em ópera. Eu já cantei, já fiz parte de coral de ópera, que para mim foi uma experiência sensacional, que é tão gostosa quanto o Black. E aí eu fico com essas experiências que eu vou guardando para mim, que é o concerto lírico, que é o coral lírico, que é cantar em teatro de Belo Horizonte. Tive a oportunidade de cantar na Sala Minas Gerais, que é um dos melhores, se não for o melhor teatro de Belo Horizonte, que acontecem os concertos. E aí eu pude cantar em muitos teatros de Belo Horizonte por causa do lírico. Então essa minha experiência ela foi ficando cada vez maior e eu fui me aproximando dessa música, me apaixonando cada vez mais da música lírica também. Então eu sou uma eterna apaixonada pela música Black desde criança, e depois que eu entrei para a faculdade me tornei também uma eterna apaixonada pelo lírico dali em diante. Então eu sou muito apaixonada pelos dois, muito. Que legal. Assim, engraçado que são coisas, né, bem Então, mas distintas, aí, assim. não, com certeza, mas aí é que tá. As divas que eu sempre ouvia, e ouço até hoje, Beyoncé, Celine Dion, Whitney Houston, eu comecei a perceber, comecei a pesquisar na internet o que elas já fizeram não do lírico, mas o que buscava muita coisa do lírico. Aí eu descobri, isso foi recente, né, não tem muito tempo, que a Beyoncé, ela tem uma música gravada de uma versão de Ave Maria. E aquilo era tão bonito de se ouvir, e é a Beyoncé cantando música com uma voz lírica. Aí eu falei, gente, aquilo é tão bonito, mas tão bonito, que eu percebi que as músicas se conversam. Os estilos, melhor dizendo, os gêneros, eles conversam entre si. Então, Beyoncé tem um pezinho lá no lírico, a Celine Dion tem um pezinho lá. A Celine Dion canta com o Andrea Bocelli, inclusive, uma música, The Prayer. É uma música com o Andrea Bocelli, que é um cantor lírico. Então, os gêneros, eles se conversam. E eu comecei a perceber que dá para encaixar os dois. A Whitney tem um pezinho no lírico também, então dá para encaixar as duas coisas. Uma coisa vai ajudando a outra, agregando na outra. E depois que você teve esse contato com o lírico, você acha que a sua metodologia no Black para ensinar o pessoal melhorou? Como é que foi? Agregou Com bastante? certeza. Com certeza, porque tudo que a gente sabe hoje de música veio de uma música histórica, veio de uma história. Então, a música em si, ela vem do lírico, que é o que a história nos ensina. As primeiras escolas de canto, elas são através do canto erudito. Então, o Black, querendo ou não, não só o Black, mas a música que a gente conhece hoje, ela sofreu adaptações ao longo do ano. Mas se a gente for pegar a raiz da música, vai ser a música erudita. Então, quando eu comecei a aprender na faculdade qual foi a raiz da música que eu conheço hoje, que eu canto hoje, a minha metodologia de ensino mudou, a minha linguagem musical mudou, porque eu percebo que o nosso berço está na música erudita. Então, tudo que eu sei hoje, inspiração, apoio, colocação vocal e tal, eu consegui aperfeiçoar, consegui colocar com muito mais domínio daquilo que eu faço, através daquilo que eu aprendi no lírico. Então, eu vejo que elas se completam, assim, muito mais do que eu imaginava que elas se completassem. Que legal, Inclusive, o Ju. Black me ajudou muito, o lírico, melhor dizendo, me ajudou muito depois que eu comecei a estudar canto lírico. Meus agudos, eles ficaram mais potentes no Black depois que eu comecei a estudar canto lírico, porque o canto lírico você só canta no agudo. Isso potencializou o meu agudo que eu levei para o Black também. Então, foi uma mistura que eu consegui fazer. Assim, levou tempo, né? Não foi da noite pro dia, levou muito tempo, levou, assim,
Eu fiquei um ano só tentando descobrir que voz era essa do lírico, que voz era essa do black. Eu misturava muito as coisas no começo ainda, mas depois de um ano, assim, depois de 2 semestres de faculdade, eu consegui separar melhor o que é a voz do lírico, o que é a voz do black, e consegui me adaptar às duas situações. Interessante, Ju. Assim, é uma história de tirar o fôlego, né? Do início, tudo começando Porque no tentando seu primeiro resumir, palco, começando do meu primeiro palco, que era a mesa da sala da minha casa, até um da palco mesa tão da sala grande, para a né? sala Minas Gerais, de Belo É, Horizonte. só da sala para sala, né? Sim, sim. Ju, foi um prazer ouvir a sua história. Foi um prazer muito grande ouvir como é que foi essa trajetória até chegar na cantora, na profissional e na professora que você é hoje. Obrigada. E espero aí que a galera tenha curtido. Então, galera, Meu, gente. chegamos ao final desse bate-papo sobre Anaís Ferreira. E eu sou Juliana Soares.